Ok, vamos ver agora como é que ficou a questão da atualização do ACBR Monitor na retaguarda, tá? Primeiro, lembrando como é que vai funcionar essa questão do ACBR Monitor, né? A nossa retaguarda lá, tá? Ela vai ter lá uma pasta ACBR Monitor, beleza? Dentro dessa pasta, nós vamos ter uma pasta base, onde nós temos um ACBR Monitor virgem, digamos assim, ok? O ACBR Monitor que está funcionando agora no nosso treinamento, tá? E é esse cara aqui que a gente vai copiar para cada empresa que se inscrever, tá? Então, para cada empresa que se inscrever, nós criamos a pasta com o CNPJ da empresa, copiamos essa estrutura para dentro da pasta, renomeamos o ACBR Monitor para ter o CNPJ daquela empresa e atualizamos o ACBR Monitor.ini para ficar com os dados que o cara mandou para a gente, o CSC dele, o ID do CSC, qual é a UF dele, enfim, todos os dados necessários para que o ACBR Monitor funcione para aquela empresa e o cara consiga emitir a nota fiscal eletrônica do consumidor, tá? Aqui embaixo também você está vendo o certificado digital, porque tem também um método para ele enviar o certificado digital que nós vamos ver depois, tá? Essa videoaula aqui é só para a questão das configurações do ACBR Monitor, tá? Então, isso tem que ser feito neste método, a criação dessa pasta, né? A cópia desses arquivos, a configuração do arquivo INI, e no caso do banco de dados, nós temos que mandar para cá, para a NFE configuração, as configurações que estão armazenadas lá no cliente, né? Ele manda para cá e a gente grava aqui, beleza? Perfeito. Bom, então vamos ver aqui como é que ficou a parte do Flutter. Primeiro, eu vou fazer um teste aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, dentro dessa pasta, que é o CNPJ da T2TI, eu vou abrir o arquivo acbrmonitor.ini, ele vai ficar aberto aqui, tá? Perceba que quando eu executar o método, ele vai informar que este arquivo aqui, ele se atualizou, ele vai de fato atualizar o arquivo acbrmonitor.ini, tá? Eu vou selecionar um item aqui, para eu ver que ele alterou, tá? Deixa eu ver qual item vai ser. Deixa eu entrar primeiramente aqui na tela das configurações. Configurações da NFCE. Posso alterar aqui o tamanho da fonte do item, tá? Tá 7, né? Igual a 7. Fonte linha item, ó, tá aqui. Tá igual a 7, tá bom? Eu vou alterar ela para 6, tá? E quando eu clicar lá no botão confirmar, opa, acabei passando pro lado de cá. Quando eu clicar no botão confirmar, ele vai alterar isso daí lá na retaguarda e vai alterar também local, tá? Eu não sei se você se lembra, mas esse cara aqui, ele funcionava gravando os dados quando nós saíamos da tela. Para que o usuário ele não fique confuso, eu criei os botões confirmar e cancelar, tá? Então ele vai ter certeza que vai alterar, que esses dados serão atualizados quando ele clicar no botão confirmar, tá? E eu removi aquela questão de fazer a atualização quando sai dessa tela, beleza? Muito bem. Daí eu quero que você observe também, ó, que esse CBR Monitor aqui, ele vai sair e retornar. Nós vamos matar o CBR Monitor e vamos abri-lo novamente, tá? Veja que isso vai acontecer na tela, vai ser bem rápido, ele vai aparecer por aqui e tal, mas isso vai acontecer também quando eu realizar este procedimento, tá bom? Então vamos lá, eu vou clicar no botão confirmar. Então ele está executando lá os procedimentos lá no servidor, neste momento. Pronto. Ele atualizou. Opa, tá aqui o CBR Monitor. A gente matou e abriu ele de novo. Sendo que isso daqui aconteceu lá no servidor, né? O CBR fechou e abriu lá no servidor. Tá? Na máquina do cliente ele não vai ver isso, evidentemente, né? Se for um celular, por exemplo, ou um tablet, o CBR Monitor não vai estar lá. Pronto. Vamos ver o que aconteceu aqui na CBR INI. Tá lá. Alterou a fonte para 6, tá? Se eu vier aqui na minha configuração, tamanho da fonte do item, tá 6, tá? E se eu vier aqui no banco local, no NFE configuração,
O único item que eu alterei foi o tamanho da fonte do item, tá ali, tá 6 também. Beleza? Então nós vamos ver agora no Flutter como é que isso foi implementado. A primeira coisa então que eu já vou deixar claro é que eu inseri, né, esse tamanho fonte item. Acabei clicando no dashboard, não era isso que eu queria. Esse tamanho fonte item aqui é coisa nova, tá? Não tinha, né? Nós percebemos, né, eu e mais alguns colegas, que às vezes a fonte do item ela ficava cortada, tá? Então nós resolvemos colocar essa opção aqui para o usuário ele também mexer no tamanho da fonte do item de acordo com a necessidade dele, tá bom? Só um campo novo que nós colocamos aqui e um campo novo que apareceu no banco de dados também. Vamos começar então com o NFE configuração, né? Que é a nossa tabela aí local, né? Nosso arquivo que representa a nossa tabela local utilizado pelo MOR, tá? Que apareceu de novo nele, apareceu o NFCE tamanho fonte item, tá? Daí nós temos o NFE configuração model. Esse cara aqui é o que conversa com o nosso servidor, seja ele Delphi, Java, Node, tá? E abstrai o servidor quando você estiver aqui estudando essa parte do Flutter. Então ele tem lá todos os campos da tabela NFE configuração, tá bom? Daí ele tem um construtor e ele também vai ter esse método fromDB que você já viu lá na empresa. Nós vamos precisar dele aqui também, tá? Vai chegar um momento em onde eu vou estar trabalhando com a configuração da NFCE que está na seção e eu vou mandar essa configuração para cá. Daí eu passo cada campo da configuração para o meu model e mando esse model para o servidor, para ele atualizar o meu banco de dados e também o meu arquivo INI, né? Pronto, então esse fromDB é coisa nova, tá? From.json a gente já conhece, toJSON a gente também conhece, né? E finalmente o Object Encode JSON também a gente já conhece. Vamos então para a tela, que é a tela NFCE aba alguma coisa, né? NFE cabeçalho. Configuração aba NFCE. É essa daqui. Essa configuração aba NFCE é essa telinha aqui, ó. Tá bom? Então, deixa eu colocar o cursor lá no começo, tá? A gente vai descendo e vai vendo o que apareceu de novo aqui, tá? Muito bem, texto informativo, todos esses caras aqui já existiam. Número controller, série controller, ID CSC controller. O CSC controller estava aqui com uma máscara zerada. Daí alguns colegas perceberam que isso só dava para gravar números e não letras, né? De fato não poderia ser assim. Então nosso CSC controller passou para cá, ó, tá? Para ser para que ele pudesse, né? Nós pudéssemos colocar números e letras no nosso controller, tá bom? Foi algo que mudou. A senha do certificado, né, nós estamos utilizando o encrypter, que a gente já utiliza para o nosso arquivo env, tá? Para encriptar a senha aqui local, ó, tá? Então a senha local, quando nós gravarmos ela aqui no nosso banco de dados local, ela está encriptada, tá? Assim como ela se encontra encriptada também na retaguarda. Aqui, ó, tá aqui ela, encriptada, tá? Beleza? Mas nós vamos ter que mandar essa senha de alguma maneira para o servidor, para que ele grave no arquivo INI, tá? No entanto, a gente vai ver isso numa aula posterior, na aula do certificado, tá? Pronto. Deixa eu ver mais o que. Esse formato da página já estava desse jeito aí. Aqui é a página em si, aqui nada mudou. Apenas uma coisa que eu alterei foi a inserção deste campo, que eu já falei sobre isso, né? Tamanho da fonte do item. Tá? Eu adicionei ele aqui, mas é algo comum e fácil de se fazer, tá? Não vamos dar muita atenção para isso não, tá bom? Pronto, o mais importante vai estar lá embaixo, tá? Que são os nossos métodos, né? Deixa eu chegar lá. Pegar o botão de atualizar número e série já existia, isso aqui é coisa nova, ó. Pegar os botões do rodapé, não tinha,
né? Eu coloquei os botões do rodapé, mas esse método pegar botões do rodapé, a gente já vem utilizando em outras janelas, tá? Então eu só copiei, colei e adaptei para cá, tá bom? Então aqui nós vamos ter o botão cancelar e o botão confirmar, tá? Pegar o botão do certificado digital, ele já existia. Atualizar o número desse método já existia. Método salvar. Pronto, esse método aqui ele foi alterado, tá? Bom, essa parte já tinha, né? Nós verificamos qual é o tamanho aí da página. Depois a gente altera o configuração NFC que está na seção. Isso aí também já existia, tá certo? Agora a partir daqui, ó, é que é coisa nova, tá? Eu instancio um NFE configuração, que é um model, passando a configuração NFC que está na seção para aquele método fromDB, né? Lembra do método fromDB? O método fromDB, ó, ele vai pegar cada campo do NFE configuração, que é o objeto que conversa com o SQLite, o objeto local aqui, que nós utilizamos para o MOR, tá? Ele pega cada campo dele e joga no nosso modelo, tá? Esse DES aqui é o nosso NFE configuração model, que é para a gente conseguir mandar esse cara lá para o nosso servidor, tá? Então, neste momento aqui, ó, eu recebo o NFE configuração com todos os campos que estão aqui, ó, neste momento, né? Neste momento aqui eu recebo o nosso NFE configuração com todos os campos que estão no nosso objeto da seção, tá? Instancio o service e chamo o método atualizar configurações monitor. Para esse método aqui eu passo o NFE configuração e o CNPJ da empresa, beleza? Esse método deve me retornar um objeto NFE configuração, que é um model, tá? Se ele me retornar esse método, é porque tudo deu certo lá no servidor. Bem parecido com o que nós fizemos com a empresa, né? Então, se esse cara aqui for diferente de nulo, o que é que eu faço? Eu altero a configuração local, tá? Chamo aqui ó, o NFE configuração local e altero a configuração que está na seção. Chamo o POP 2 vezes, que é para ele fechar a janela de configuração e fechar o menu lateral, tá? E jogo uma mensagem para o usuário, ó, os dados foram salvos com sucesso, beleza? Se não, eu informo, ocorreu um problema ao tentar salvar os dados no servidor. E o que é que faz o atualizar configurações monitor, o service, né? Vamos ver lá. Eu tenho aqui o NFC service, tá bom? Ele vai receber então o model e o CNPJ. Daí, no cabeçalho da requisição, eu vou colocar o PDV configuração, tá? Deixa eu explicar isso aqui melhor. Lá no meu service base, eu tenho o cabeçalho da requisição, tá bom? Esse cabeçalho da requisição, ele é algo simples, tá? No entanto, como nós estamos fazendo 5 servidores, no Delphi tem algo de diferente, lá no servidor do Delphi. O nosso token JWT, que nós fizemos lá no Phoenix, ele deve subir para o servidor numa tagzinha chamada Authorization, tá? Mas no Delphi é diferente isso daí. Lá é Authentication. Ele é o único que é diferentão, né? Foi por isso que nós precisamos fazer esse if else aqui, ó, tá? Então, quando nós estivermos trabalhando com o token, quando for o Delphi, ele já vai saber o que deve fazer. Mas agora, eu preciso colocar mais alguma coisa nesse meu cabeçalho. O que é que eu preciso colocar? Eu preciso colocar o PDV configuração, né? De fato é isso, preciso colocar o PDV configuração, tá? Por que eu preciso colocar o PDV configuração no meu cabeçalho? Porque o meu PDV configuração, ele tem 2 campos aqui que são necessários, né, que eu tenho que mandar lá para o servidor, que são esses aqui, ó, decimais quantidade e decimais valor, tá? Eu tenho que mandar esses 2 caras para o meu servidor. Então, esses campos não estão na tabela NFE configuração, estão na PDV configuração. E lá no servidor,
eu não tenho a tabela PDV configuração, eu tenho a tabela NFE configuração. Tá, mas então por que você está mandando esses dois campos? Por que você está mandando esse objeto? Eu mando logo o objeto, tá? Para que quando ele chegue lá na retaguarda, eu pegue aqueles dois campos e grave no arquivo INI do ACBR Monitor, tá? No arquivo INI do ACBR Monitor, eu vou ter aqui, ó, decimais quantidade e decimais valor, tá? Então, o objetivo de eu subir esse PDV configuração, ó, eu faço o encode aqui para JSON da configuração PDV que está na seção e subo isso no cabeçalho da minha requisição, tá? Mando isso lá para o servidor e a única coisa que eu vou fazer com isso, né, com esse objeto neste momento, é pegar esses dois campos e gravar no arquivo INI só, tá? Não vou gravar no banco de dados, não existe essa necessidade de gravar isso no banco de dados, apenas no arquivo INI, tá certo? Pois gravando no arquivo INI, o ACBR Monitor vai se comportar como deve se comportar de acordo com os dados que estão aqui. Tá? Então isso é algo diferente que nós não tínhamos feito ainda, estou mostrando aqui para você então, tá? Muito bem, daí eu chamo o método post. Ó. O método post, eu vou chamar o NFE configuração e vou mandar um CNPJ aqui, ó. O CNPJ que eu mandei da empresa aqui, eu vou mandar aqui, tá? Eu precisava ter mandado esse CNPJ aqui? Não, eu podia pegar aqui, seção.empresa.cnpj. Tá? Pois é esse CNPJ que eu estou mandando aqui, ó, seção.empresa.cnpj, tá bom? Outra forma de fazer. Eu precisava mandar esse CNPJ na URL? Também não. Poderia mandar aqui no cabeçalho, como nós vamos fazer com um certificado, tá? Eu faço assim, de várias maneiras, para você aprender as várias formas de fazer, e aí você vai implementando da forma que você achar melhor, tá bom? Beleza, então eu chamo esse cara aqui, passando o NFE configuração no corpo, tá? E o PDV configuração vai só um JSONzão lá no cabeçalho, tá? Não vou persistir ele lá no banco de dados, nada disso não, eu só quero o decimais quantidade e o decimais valor, tá? Se tudo der certo lá no servidor, ele vai me mandar um objeto aqui de volta, e eu vou retornar esse objeto para cá, tá? E aí ele vai dizer que os dados foram salvos com sucesso. Observe que tem um to-do aqui para eu trabalhar nele, né? Devemos pegar o endereço e a porta do servidor neste momento e gravar no banco de dados local. É isso mesmo. Porque no nosso service do ACBR Monitor nós estamos usando um endereço e uma porta fixos lá, tá fixo no código. Tem um to-do lá também para resolver isso, mas é aqui neste momento que eu vou saber qual vai ser o endereço e a porta do monitor desta empresa que está se inscrevendo. Tá? E mais lá para frente nós vamos falar de questões de segurança em relação a isso aqui. Não se preocupe ainda com essa parte da segurança, a gente vai falar disso aí depois, tá bom? Pronto. E com isso, esse método aqui se encerra, né? E nós temos essa questão da atualização do ACBR Monitor implementada no Flutter, né? Agora você precisa ver como é que foi implementado no lado do servidor, tá? Vou mostrar em cada um dos 5 servidores como é que isso foi implementado lá, tá bom?